Bíblias, no livro de 1 Reis. A nossa esperança é a vida. Exato. 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 1. Reis 17, Versículo 1. Hoje nós vamos estudar a respeito do profeta Elias. Primeira Reis, capítulo 1, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Amém? Até aqui, vamos orar. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, ó Pai, porque sabemos que no nome do Senhor Jesus nós podemos crer, podemos esperar, podemos ter esperança, ó Pai, porque o seu nome tem poder para salvar, para transformar, para mudar a nossa história, ó Pai. Também te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe agora a sua mensagem, ó Pai, que ela possa falar aos nossos corações nesta noite, e que nós possamos sair daqui cheios do Teu Espírito. Ó Pai, é o que pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu separei esse texto, e nós vamos ver alguns outros textos a respeito da vida de Elias. Elias, irmãos, ele é considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, tá? E é justamente este profeta grandioso que passou por momentos difíceis na sua vida. Então, nós vemos aqui que a palavra de Deus diz que Elias foi até o rei Acabe, e ele profetizou que não haveria chuva, mas que haveria uma seca, uma grande seca em toda a região de Canaã, e toda aquela região do Oriente. E é interessante porque no versículo 1 ele diz que vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então ele coloca aqui que ele era o servo do Senhor, estava na presença, cuja face ele estava na presença. Ele diz que não haveria chuva nenhuma durante anos, e nós sabemos que esse período de seca foi de 3 anos e meio, e que nem orvalho, nem chuva iria cair. Já pensou, irmãos? Nem orvalho. Então, nem de madrugada tinha água, nem aquele sereninho da noite, tá? E ele fala que só haveria novamente quando ele falasse. Então, você vê que Elias, irmãos, era um homem, um profeta de Deus, ousado.
usado por Deus para falar diante de um rei, e no caso aqui o rei Acabe. E então quando ele anuncia isso para Acabe, a Bíblia não dá muitos detalhes, só diz que depois disso o Senhor falou, ó, sai daqui e vai para o Oriente, e vai se esconder lá, né? Diz que vai se esconder. Ó, verso 3, retira-te daqui e vai para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Então Deus pega e fala, ó, você vai e some dali. E é interessante, irmãos, porque quando você vai estudando o livro de Reis, você vai perceber que o rei Acabe tenta encontrar Elias, tá? Ele manda pessoas para todo lado de Israel, lá tentando achar o profeta. Ele queria capturar o profeta novamente, queria matá-lo. Mas não teve jeito, né? Porque Deus falou, ó, vai para lá e esconde. E ninguém sabia onde Elias estava, tá, irmãos? Ninguém sabia. E neste local, Deus sustenta ele com, né, o trabalho aí dos corvos, né? E com a água do ribeiro no qual ele estava. Irmãos, Elias, ele foi, assim, um dos profetas que teve vários sinais, né? Vários milagres que foram feitos por este homem. Se nós seguirmos aqui a sequência, né? Então, primeiro, ele conversa com o rei Acabe, depois ele foge, se esconde, e ele ali é alimentado de uma forma milagrosa, né? Por carne e pão, 2 vezes por dia. E quem servia ele era os pássaros lá, os corvos. Que coisa, né, irmão? Já pensou? Que beleza, né? O corvo trazendo a comidinha para você? Então, deveria ser quentinho, né, irmão? Porque, poxa, comer comida fria, né? Olha, irmãos, a gente só sabe disso porque alguém narrou isso, porque Elias estava sozinho, tá? Muito bem. Mas depois o rio, né, por causa da seca, o que acontece com o rio? Ele seca. Então, Deus mandou que ele fosse com medo do rei se revoltar, porque falou essa profecia. na verdade, Deus pediu para ele ir para lá, entendeu? Mas não por causa de medo do rei, né? Porque ele era um homem de Deus, tá, irmãos? Mas, de qualquer forma, nós vamos ver um pouco mais à frente, que mesmo sendo este homem, que estava diante da face do Senhor, que falava com ousadia diante dos reis, que era alimentado pelos corvos, né, de forma milagrosa, né, irmãos? Porque já pensou o corvo trazendo pão e carne para você de manhã e à noite? Não, né? É uma coisa assim, sobrenatural, né? Né? O passarinho não faz isso para gente, entendeu? Então, assim, Deus ordenava que os corvos levassem a comida para ele. E nós vamos ver que também, né, no próprio capítulo 17, ele vai para a casa de uma viúva, e ali ele fica durante um longo período com ela, e ela só tinha um pouquinho de farinha, um pouco de azeite para uma única refeição. E durante todo o período que houve a seca, a farinha não acabou e nem o azeite, de uma forma também milagrosa. Então nós percebemos que Elias era um homem que estava realmente na presença de Deus. Foi alimentado pelos corvos. Elias também, irmãos, quando ele retorna novamente para Israel, ele faz descer fogo do céu. Né? Reúne lá os 400 profetas de Baal diante do povo e fala para o povo, ó, vocês vão servir a Deus ou a Baal? E aí faz essa disputa com os sacerdotes de Baal, coloca lá o sacrifício, e os sacerdotes de Baal ficam lá o dia todo tentando ver se descia o fogo, não desceu o fogo. Elias vai lá, joga bastante de água e tal, e desce fogo do céu. E queima todinho o holocausto e ainda lambe todinha a água que estava em volta ali do local do sacrifício, né? Então, este homem era um homem extremamente usado por Deus. Um homem que estava na presença de Deus, irmãos. Mas, depois que esse fato acontece, e eu não estou lendo, né, porque é muita coisa para ler, mas eu estou contando, o que acontece? Ele tem um momento de medo, irmãos. Então, vamos lá no capítulo 19 agora.
a partir do verso 1, capítulo 19 de 1 Reis, tá? Verso 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses. E outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que, vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Irmãos, eu quero parar aqui, nós vamos continuar depois, mas olha só que coisa interessante, irmãos. Um homem ousado diante de um rei, um homem que estava na presença de Deus, que era alimentado pelos corvos, um homem que orou a Deus e mandou descer fogo do céu, que de forma ousada mandou o povo matar todo aquele monte de sacerdote à espada, porque eles faziam parte de um sacerdócio falso, de uma religião falsa, né? De uma seita, de um povo que queria fazer de Baal Deus, mas Baal não é Deus, né? Só existe um único Deus. E aí o que acontece? Essa religião de Baal, irmãos, ela vem por meio de Jezabel. Jezabel era uma mulher de um outro povo com o qual Acabe havia se casado. E ela traz esses ídolos de Baal para meio do povo. Ela faz o altar a Baal. Quando Jezabel fica sabendo o que ela faz, manda um mensageiro para Elias e fala: olha, se amanhã você não tiver morto que nenhum daqueles lá, que os deuses me façam alguma coisa. E o que ele sente? Ele sente medo. Olha o verso 3 aí, ó. Capítulo 19, verso 3. O que, vendo ele, se levantou para escapar com vida, e se foi, chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo e foi embora se esconder. Então perceba só, irmãos, mesmo sendo esse grande homem de Deus, um grande profeta, usado por Deus, ele teve medo. Tá? O medo, irmãos, faz parte da nossa vida. Todos nós sentimos medo, irmão. É uma coisa, em alguns momentos, até sadio. Né? Porque uma pessoa sabe que está havendo um tiroteio ali na frente, ali, fica com medo e vai para o outro lado. Mas se a pessoa não sentir medo, eu vou lá, não tenho medo não, pode tomar um tiro. Não é verdade? Então, veja, o medo, ele é saudável. Mas só que nesse caso aqui, ele enfrentou um rei, mas ficou com medo de enfrentar essa mulher chamada Jezabel. E o que ele faz? Ele fica tão amedrontado, irmãos, que ele pede para Deus o quê? A morte, irmãos. Ele teve uma recaída muito forte. Ele chegou a pedir a morte. Olha o verso 4 aí. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Tá? Então, a gente percebe, irmãos, que muitas vezes na nossa vida, a gente vai estar acuado por situações que nós vamos sentir medo, irmãos. Tá? Apesar de nós sabermos, porque a Bíblia assim nos ensina, que nós somos mais vencedores, mais do que vencedores, por Cristo, ainda que a Bíblia nos diga que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, ainda assim vai haver momentos em nossa vida que nós vamos sentir medo. Tá?
E isso não é falta de fé, tá, irmãos? Isso faz parte da nossa natureza como ser humano. Porque nós não sabemos o que vai acontecer. Tá? Então, o profeta aqui, ele pede a Deus. E não somente isso. Ele também teve um momento de fraqueza, irmãos. Ele se sentiu frágil. Ele se sentiu cansado. Porque no texto aqui, Deus não responde para ele. Ele fala, olha, eu quero que tire a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Olha o verso 5. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te, come. Então, ó, ele estava tão, assim, tão desanimado, tão desacreditado com aquela situação, irmãos, que ele, o que ele fez? Ele dormiu. Ele se sentiu tão fraco, irmãos, que ele dormiu. Mas o anjo acordou ele e falou, come. E olha só, irmãos, foi alimentado pelos corvos, agora Deus mandou, foi o anjo. Mandou um anjo para dar comida para ele. Aí ele olhou, e eis que à sua cabeça estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. Encheu a barriga, foi tirar o soninho. Na verdade, irmãos, ele estava num momento de grande fraqueza. Tá, irmãos? Ele realmente estava amedrontado com o que havia acontecido. Porque apesar de ele ter enfrentado todos aqueles profetas, enfrentado o rei, ainda assim, irmãos, ele sabia que Jezabel podia prejudicar a sua vida, a vida do povo. Tá? Então, há momentos em que a gente vai se sentir muito fraco realmente. E ele voltou a dormir. Só que no verso 7, o anjo mexe com ele de novo. Ó. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Como andava, né? 40 dias e 40 noites. Caminhando até chegar no local onde Deus se apresentou para Moisés. Mas não adiantava, irmãos. Ele ainda estava abatido. Ali chegando, ele entrou na caverna e se escondeu. Olha aí o verso 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. Então, ele teve um momento de grande fraqueza, ele teve medo, ele se sentiu fraco, e agora, irmãos, ele está num momento em que ele se sentia só, defendendo a fé que ele cria, sozinho. Porque ele dizia assim, olha, os filhos de Israel deixaram a tua aliança e só sobrou eu. E ainda estão tentando me matar. Estão querendo tirar minha vida. Então, realmente, nesse momento, ele estava realmente se sentindo sozinho, fraco, desacreditado. Irmãos, qualquer um de nós
pode passar por momentos dessa forma em nossas vidas. Está vendo? A irmã Conceição está dizendo que já passou. De você se sentir sem força, irmãos. De você se sentir sozinho, parece que defendendo-se contra todo mundo está contra você. Parece que tudo está dando errado. Elias passou por essa situação. Elias era um homem de Deus, irmãos. Um dos maiores profetas. Para você ter uma ideia, Elias, ele orou e não choveu sobre a terra. Tá? Este homem que está aqui, ele fez multiplicar a farinha, o azeite, ele ressuscitou o filho da viúva, ele falava diante dos reis, ele enfrentava os reis. Quando o rei mandou lá soldados para ir buscar ele lá, ele orou e desceu fogo do céu. Mas ainda assim, você percebe aqui, irmãos, um homem que está acuado. Ele falou: Senhor, os filhos de Israel todos te abandonaram. Só sobrou eu e estão tentando me matar. E buscam a minha vida. Tá? E aí, irmãos, ele tem um encontro com Deus. Muitas vezes nós vamos precisar ter um momento com o Senhor. E é muito interessante essa passagem. Vamos ler. Ó, versículo 11, capítulo 19, versículo 11. E Deus lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Irmãos, eu quero dar uma paradinha aqui, porque esse encontro de Elias com Deus, irmãos, é uma coisa assim que tem que trazer para nós um sentimento assim de curiosidade. Ó, primeiro foi um vento, um vento fortíssimo, que rasgava o monte, mas o Senhor não estava no vento. Depois um terremoto, deve ter abalado tudo, né, irmãos? Mas Deus não estava no terremoto. Depois um fogo consumidor, mas Deus não estava no fogo. Irmãos, pode vir ventos, pode vir tremores que abalam a nossa estrutura, pode vir coisas que nos consomem, mas quando Deus chega é algo suave e manso. Não é maravilhoso, irmãos? Que Deus, Ele traz para nós, não é confusão, não é barulho, não é bagunça, Ele traz tranquilidade, uma voz mansa e delicada. Quando ele ouviu, ele se cobriu, porque ele falou: agora eu estou diante do Criador. Não é uma coisa maravilhosa, irmãos? Não importa qual é a situação que você está passando. Né? Tem aquela música, né? Os males desta vida, as ondas, né? Não quer nos tragar, segura a mão de Deus. É isso mesmo, irmãos. Não importa o que vai acontecer na nossa vida. A gente tem que se agarrar no Senhor.
E Deus perguntou para ele de novo: o que está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, verso 14, e ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirar. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Irmãos, é assim, uma coisa maravilhosa ver como Deus agiu com Elias, irmãos. Deus se apresenta para ele, acalma o coração dele, quando ele está ali falando: estão querendo tirar minha vida, Deus fala: tá bom, mas faça isso, isso e isso. Ainda botou o homem para trabalhar. Ungiu um rei da Síria, ungiu o rei de Israel, ungiu um outro profeta no lugar dele, que foi Eliseu, tá? Profetizou as coisas que iriam acontecer e falou para ele: olha, você pensa que você está sozinho, mas sempre há um remanescente, irmãos. Sempre há uns que não se misturam com a idolatria, nem com os erros, nem com o pecado, irmãos. Nós nunca estamos sozinhos, irmãos. O Senhor Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, irmãos. Então, desde que Jesus fundou a sua igreja lá, junto com os apóstolos, desde aquela época, irmãos, a igreja de Cristo nunca deixou de existir. E ela prevalece. Mas a palavra de Deus, ela testemunha a respeito deste homem chamado Elias. Por quê, irmãos? Ele fez vários sinais, ele era um grande profeta. Mas, na verdade, irmãos, Deus agia por meio dele, mas ele era um homem como nós. Um homem igualzinho a cada um de nós. Então, deixa marcado aqui, eu não sei se depois eu vou voltar para cá, eu acho que não, mas deixa marcado. E vamos lá para Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 17. O testemunho bíblico a respeito de Elias é esse daqui, ó. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então, peraí, irmãos, Elias era um homem igual nós, sujeito também às mesmas paixões. Mas ele orou com fé a Deus, e Deus fez com que não chovesse na terra. Tá? Elias, irmãos, também sentia medo, sentia pavor, sentia fome e cansaço. Ele era exatamente como cada um de nós, irmãos. Tá? Mas a Bíblia testemunha que ele orou e não choveu. Na verdade, irmãos, a nossa relação com Deus, irmãos, ela é diferente. Então, se você for comigo, no próprio capítulo 5 aí,
Porque... Não, eu vou ler primeiro o verso 16. Tiago, capítulo 5, verso 16. O escritor aqui diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, para falar a respeito da nossa oração, essa oração do justo, irmãos, o escritor aqui, ele usa o exemplo de Elias. Elias não era um super-homem, ele era um homem como nós. Mas ele orou e Deus ouviu a sua oração. Assim como também nós oramos e Deus tem ouvido as nossas orações. Tá? Então eu estou usando o exemplo de Elias para mostrar para os irmãos que muitas vezes nós vamos passar por situações adversas em nossas vidas. Mas podemos vencê-las, irmãos. A gente tem que lançar toda a nossa ansiedade e todo o nosso desespero sobre o Senhor. E para a gente poder encerrar, porque temos que aguardar com paciência. Então, em Tiago, capítulo 5, versículo 7, Tiago, capítulo 5, versículo 7, o escritor diz assim, sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Amém? Então, irmãos, a gente olha para as coisas que estão acontecendo, muitas vezes em nossa volta, acontecendo no mundo, muitas vezes vamos passar por momentos em que a gente vai se sentir fragilizado, fraco, sozinho, desanimado, vamos às vezes até pedir a morte, como Elias. Senhor, me leva, encerra logo esse assunto, porque eu não sou melhor do que ninguém. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela diz para nós sermos pacientes, porque a vinda do Senhor está próxima. Se nós pensarmos sempre que o Senhor está às portas, irmãos, a gente vai se animar, porque essa é a nossa grande esperança, não é verdade? Então, a gente tem que sempre olhar os nossos olhos para a vinda do Senhor, irmãos, porque a nossa esperança está na vinda do Senhor, em que nós seremos transformados. Elias, irmãos, ele foi tão poderoso em sua vida, que ele nem passou pela morte. Ele foi levado por uma carruagem de fogo. Tamanho era o amor de Deus para com este homem, irmãos. E lembre-se, hein, que Jesus encontrou com Elias lá no monte, Elias e Moisés, no monte da transfiguração. Então, assim, realmente a gente percebe que Elias era um homem, íntimo de Deus, mas humano como nós, irmãos. De carne e ossos. Com as mesmas paixões, com as mesmas fraquezas. Então, não desanime. Olhe para o Senhor. Fala, irmão Márcio. No Velho Testamento, no Velho, mais para Jesus, o povo temia mais a Deus, o povo se consagrava mais, sei lá, porque depois que Jesus veio, as coisas ficou muito fáceis, as pessoas já não ligam mais, porque aceitei Jesus, Jesus já me salvou, eu posso viver de qualquer jeito. Mas naquela época o povo tinha que estar no pé da cruz, no pé de Jesus ali, pedindo, clamando, porque a coisa não era fácil, não. Então, irmão, mas a pessoa que realmente ela está próxima de Deus, ela
ela não vive dessa forma, né? É porque a gente tem muitos religiosos, irmãos, mas poucos escolhidos. Tá, irmãos? Pensa assim, ó. Nós temos muitos religiosos, muitos que dizem em nome do Senhor, mas na verdade a gente sabe que são poucos. Poucos são os escolhidos, irmãos. Porque a vida do cristão é uma vida difícil nesse mundo, irmãos. Porque nesse mundo jaz o maligno. Nós muitas vezes somos oprimidos pela maldade que está no mundo. Tá? E o verdadeiro cristão, ele tem que ficar aos pés da cruz, irmãos. Ele tem que se santificar, se separar das coisas erradas, lutar contra essas naturezas pecaminosas, irmãos. Eu vi que na época do Velho Testamento era ouro, esse cara matava o outro sem motivo, todo mundo não morria. Essas guerrilheiras que caíram desse bandido matando, tirando aquele corpo, ele era uma boa também, ó. Pois é, mas essa maldade, irmão Moacir, ela está também profetizada, né? Porque a maldade vai aumentar. Mas olha, sede pacientes. Olha o que diz o autor aqui, ó. Sede, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Porque ela está próxima. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Que Deus abençoe a nossa palavra, que a gente possa olhar para esses homens lá do Antigo Testamento e ver que eles foram um exemplo para nós. Para que nós possamos depositar a nossa confiança e seguir o caminho do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo exemplo deste homem chamado Elias, desse grande homem, desse profeta, que apesar, ó Pai, né, de ser um homem usado pelo Senhor, ele também teve momentos de tristeza, de desânimo, de fraqueza, mas o Senhor estava ali ao lado dele. Não no vento, no terremoto, no fogo, mas uma voz suave e mansa, que traz tranquilidade e esperança para nós. Pai, que nós possamos ter paciência e aguardar a vinda do Senhor, sabendo que essa vinda está muito próxima. Ajuda-nos, ó Pai, fortaleça as nossas vidas. Direcione os nossos olhos, ó Pai, para o nosso Senhor, para o consumador de nossa fé. Eu te agradeço, ó Pai, por cada irmão aqui presente, pelo privilégio de podermos estar aqui, podemos separar esse tempo para nos dedicarmos ao Senhor e aprendermos de Ti, ó Pai. Nos leve em paz, nos dê uma semana debaixo da Tua paz, ó Pai. Nos proteja do mal, nos afasta do pecado. Aumenta, ó Pai, a nossa fé, para que possamos ser homens e mulheres temente ao Senhor e que possamos viver uma vida de bom testemunho, espalhando a fragrância do Senhor Jesus, onde nós estivermos. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, com uma oração silenciosa, estamos encerrados. Deus abençoe os irmãos. Débora.